Nesse momento, nós vamos fazer a leitura da carta de Paulo aos Gálatas, a partir do capítulo 2. Depois de cada capítulo, aí vem os comentários de cada capítulo, né? Um breve comentário. O motivo de ler a palavra de Deus é que às vezes as pessoas não têm tempo, né? De parar um dia, de pegar e ler a palavra e fazer uma devocional. Então, pensando numa oportunidade para alguém que às vezes não tem tempo de estar fazendo alguma coisa, dirigindo, lavando a louça, arrumando a casa ou fazendo qualquer outra atividade, possa então ouvir a palavra de Deus. Porque nós sabemos que é ouvindo a palavra de Deus é que a fé floresce nos nossos corações. E quando nós lemos a palavra de Deus, nós ouvimos o próprio Deus falando conosco. Então, é uma oportunidade que as pessoas têm de ouvir a voz de Deus através da sua palavra, que é santa e poderosa, né? Ela nutre as nossas almas. E quando nós oramos, então Deus nos escuta. Nós falamos e Deus nos escuta. Então, esse é o objetivo, de ler a fim de que muitas pessoas possam ouvir, que não tem tempo de estar pegando a Bíblia, parando num dia, né? Então, que Deus abençoe esse momento, que o Senhor grave e cele a sua palavra em nossos corações com o poder do Espírito Santo que habita em nós. Livro de Gálatas, capítulo 2, palavra do Senhor, palavra da salvação. Passados 14 anos, subi uma vez mais a Jerusalém e nessa ocasião, em companhia de Barnabé e levando também Tito comigo. Rumei para lá por causa de uma revelação e apresentei diante deles o evangelho que ensino entre os gentios, fazendo-o, no entanto, em particular aos que pareciam mais influentes, para que de algum modo não corresse ou não houvesse me esforçado inutilmente. Mas nem mesmo Tito, que estava em minha companhia, foi obrigado a circuncidar-se, muito embora fosse grego. Essa questão foi suscitada devido ao fato de alguns falsos irmãos judeus terem se infiltrado em nosso meio com o propósito de espionar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à condição de escravos. Contudo, nem por um momento cedemos ou nos submetemos a eles para que a verdade do Evangelho permanecesse convosco. E aqueles que pareciam ser influentes, ainda que o tenham sido no passado, isso não faz diferença para mim, pois Deus não julga segundo as aparências humanas. Esses que pareciam ser muito importantes, nada mais me acrescentaram. Ao contrário, reconheceram que a mim havia sido confiada a proclamação do Evangelho aos incircuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos. Porquanto Deus, que operou por meio de Pedro como apóstolo aos judeus, da mesma forma operou por meu intermédio para o apostolado aos gentios. E quando reconheceram a graça que me havia sido outorgada, Tiago, Pedro e João, respeitados como sustentáculos, estenderam a mão direita a mim e a Barnabé em sinal de comunhão fraternal, e concordantemente ficou estabelecido que nós buscaríamos os não-judeus e eles os circuncisos. E nos recomendaram apenas que não nos esquecêssemos dos pobres, o que também tenho me esforçado por fazer. Quando, porém, Pedro chegou a Antioquia, eu o enfrentei face a face por causa da sua atitude reprovável, porque antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele fazia as suas refeições na companhia dos gentios. Todavia, quando eles chegaram, Pedro foi se afastando até se apartar dos incircuncisos, apenas por temer aos que defendiam a circuncisão. E os outros judeus, de igual modo, se uniram a ele nessa atitude hipócrita, de modo que até mesmo Barnabé se deixou influenciar. Contudo, assim que percebi que não estavam se portando de acordo com a verdade do Evangelho, repreendi a Pedro diante de todos. Se tu, sendo judeu, vives como gentios e não conforme a tradição judaica, por que obrigas os gentios a viver como judeus?
Nós, judeus de nascimento e não pecadores como os gentios, estamos plenamente conscientes, entretanto, que o ser humano não pode ser justificado pela prática da lei, mas somente por meio da fé em Jesus Cristo. Sendo assim, nós também viemos a crer em Cristo Jesus a fim de sermos justificados pela fé em Cristo e de forma alguma pela prática da lei. Porquanto é certo que por praticar a lei ninguém será capaz de ser justificado. Contudo, se buscando ser justificados em Cristo, descobrirmos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então ministro do pecado? De forma alguma. Ora, se procuro reconstruir aquilo que já destruí, provo que sou transgressor, pois por intermédio da lei eu morri para a própria lei, com o propósito de viver tão somente para Deus. Fui crucificado juntamente com Cristo, e desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. Não torno inútil a graça de Deus, porquanto, se a justiça pudesse ser estabelecida pela lei, então Cristo teria morrido em vão. Comentário do capítulo 2. Depois de 14 anos de sua conversão, Paulo tem seu segundo encontro com Pedro e os demais líderes do cristianismo da época. 2 irmãos e amigos acompanham o apóstolo nessa importante reunião. Barnabé, cujo nome significa encorajador ou aquele que incentiva. Seu primeiro nome era José e era levita da ilha de Chipre. Foi grande companheiro de Paulo na primeira viagem missionária. Tito, por sua vez, era discípulo de Paulo e missionário em Corinto, mais tarde enviado para Creta com o objetivo de liderar espiritualmente a igreja que se reunia ali. Paulo considerava falsos judeus que haviam passado pelo batismo cristão, mas defendiam crenças judaizantes. Isso é, eram legalistas militantes e queriam a todo custo implantar na igreja todos os costumes e tradições rabínicas quanto à lei de Moisés, especialmente a circuncisão e as restrições alimentares. O termo original aqui traduzido por espionar consta da Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento, com o mesmo sentido militar de observar um território para eventual ataque. Na carta aos Gálatas, a palavra liberdade e suas derivações são expressões fundamentais da teologia paulina sobre a vida diária do cristão. Paulo tinha o hábito de se dirigir à sinagoga local sempre que chegava a uma nova cidade. Como Jesus, valia-se da tradição rabínica de que, como mestre visitante, poder fazer uso da palavra e pregava o evangelho. Entretanto, sentia em seu coração um chamado especial para evangelizar os gentios, assim chamados pelos judeus de sua época, todos quantos não haviam nascido ou se convertido ao judaísmo. Pedro havia experimentado a plena liberdade que há na fé em Jesus Cristo depois da visão que o Senhor lhe proporcionou em Atos 10 a 35. Começou a conviver sem preconceitos com os gentios em Antioquia, principal cidade da Síria, e juntamente com Roma e Alexandria, uma das mais importantes cidades do Império Romano, de onde Paulo partiu para suas viagens missionárias e desenvolveu grande e fraterna comunhão cristã, com todos participando alegremente das refeições em grupo e das festas evangélicas. Contudo, quando vieram os judaizantes de Jerusalém, Pedro, hipocritamente, deixou de seguir as orientações de convivência e fraternidade cristãs ministradas a ele pelo próprio Senhor. Pedro temeu a crítica dos líderes do partido dos legalistas circuncisos e procurou esconder-se para evitar constrangimentos. Paulo é usado por Deus para confrontar o pecado de um dos principais líderes da igreja cristã de sua época, seu amigo e irmão em Cristo, mas, como todos nós, um ser humano passível de ambiguidades e erros. Pedro jamais disse que era infalível, como pensam alguns teólogos. Ao contrário, até seus últimos anos defendeu humildemente a erudição e a autoridade espiritual de Paulo.
O apóstolo Paulo apenas evoca o tradicional conceito que os judeus tinham em relação aos gentios. Do ponto de vista de um judeu fiel e consciente, todos os que não guardavam a lei eram considerados pecadores. Esse é o mesmo sentido da expressão no versículo 17 que nós lemos. Esse é um dos versículos-chave da epístola, cujo tema geral, justificação, é revelado aqui pela primeira vez e comentado durante todo o decorrer da carta. Ninguém pode ser justificado pela observância da lei. Somente por meio da fé em Cristo é possível receber e viver plenamente o dom da justificação. Paulo não deprecia a lei do Antigo Testamento, mas argumenta contra usá-la como fundamento para a nossa aceitação diante de Deus. O legalismo, ainda que amparado pela lei, não pode ser misturado à teologia da graça sob pena de se distorcer o verdadeiro significado da graça e fazer do maior evento da história da humanidade a circuncisão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Apenas um ato incoerente e sem qualquer valor metafísico. Leitura do capítulo 3 da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Palavra do Senhor, palavra da salvação. Ó Gálatas insensatos, quem vos enfeitiçou? Ora, não foi diante dos vossos olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Quero tão somente que me respondais. Foi por intermédio da prática da lei que recebestes o Espírito Santo ou pela fé naquilo que ouvistes? Estais tão enlouquecidos assim a ponto de, tendo começado pelo Espírito de Deus, estar desejando agora vos aperfeiçoar por meio de mero esforço humano? É possível que vos tenha sido inútil sofrer tudo o que sofrestes, se é que isso foi por nada? Aquele que vos dá o seu Espírito e que realiza milagres entre vós, será que assim procede pelas obras da lei ou por meio da fé com a qual recebestes a palavra? Considerai, pois, o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Estejais certos, portanto, de que os que são da fé, precisamente estes é que são filhos de Abraão. E a Escritura, prevendo que Deus iria justificar os não-judeus pela fé, anunciou com antecedência as boas novas a Abraão. Por teu intermédio, todas as nações serão abençoadas. Desse modo, os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem que realmente creu. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porquanto está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todos os mandamentos escritos no livro da lei. É, portanto, evidente que diante de Deus ninguém é capaz de ser justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é fundamentada na fé. Ao contrário, quem praticar esses mandamentos, por eles viverá. Foi Cristo quem nos redimiu da maldição da lei, quando a si próprio se tornou maldição em nosso lugar. Pois como está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso aconteceu para que a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos a promessa do Espírito Santo pela fé. Caros irmãos, eu vos falarei em termos simplesmente humanos. Assim mesmo, considerando que um testamento seja feito por mãos humanas, ninguém o poderá anular depois de haver sido ratificado, nem ao menos lhe acrescentar algo. Desse mesmo modo, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não declara e aos seus descendentes, como se referindo a muitos, mas exclusivamente ao seu descendente, transmitindo a informação de que se trata de uma só pessoa, isto é, Cristo. Em outras palavras, a lei que veio 430 anos depois não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de maneira que venha a invalidar a promessa. Porquanto, se a herança provém da lei, já não depende mais da promessa. Deus, entretanto, outorgou a herança gratuitamente a Abraão por intermédio da promessa. Qual era então o propósito da lei? Ora, a lei foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Entretanto, o mediador não representa somente um, mas Deus é um só. Sendo assim,
Pode a lei ser contrária às promessas de Deus? De forma alguma, pois se tivesse sido outorgada uma lei que pudesse conceder vida, com toda certeza a justiça resultaria da lei. Contudo, a Escritura colocou tudo debaixo do pecado, para que a promessa fosse concedida aos que creem por meio da fé em Jesus Cristo. Antes que essa fé chegasse, estávamos sob a custódia da lei, nela aprisionados até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Desse modo, a lei se tornou nosso tutor a fim de nos conduzir a Cristo, para que por intermédio da fé fôssemos justificados. Agora, no entanto, havendo chegado à fé, já não estamos mais sujeitos a esse tutor. Portanto, todos vós sois filhos de Deus por meio da fé que tendes em Cristo Jesus, pois todos quantos em Cristo fostes batizados, de Cristo vos revestistes. Não há judeu nem grego, escravo ou livre, homem ou mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e plenos herdeiros de acordo com a promessa. Fim da leitura do capítulo 3. Vamos passar então aos comentários. A expressão grega original, aqui traduzida por insensatos, não traz o sentido de qualquer limitação mental, mas a falta de juízo e de bom senso. O termo grego original aqui, traduzido por enfeitiçou, tem o sentido de magia ou sedução maléfica. Paulo também usa o verbo exposto da mesma forma que fora usado para comunicar a maneira como Moisés expôs em público a serpente de bronze. Os Gálatas haviam abraçado a fé em Cristo de uma maneira pura e sincera. No entanto, depois de algum tempo, influenciados pelos judaizantes, estavam criando e pregando regras e doutrinas baseadas na lei como forma de se alcançar maiores bênçãos de Deus. Paulo os alerta sobre essa tamanha falta de sabedoria, enfatizando que tanto a salvação quanto a santificação são obras do Espírito Santo, ao qual ele se refere 16 vezes em toda essa carta. Paulo usa literalmente a expressão grega por meio da carne para significar a natural e inconsequente fraqueza humana. Buscar conquistar a justificação por meio do cumprimento de leis, rituais e boas obras, incluindo a circuncisão judaica, faz parte do caráter de todos os homens, mas é absolutamente inútil em relação à salvação eterna e à verdadeira comunhão com Deus. Deus fez de Abraão o pai biológico e espiritual de toda a raça judaica. Paulo enfatiza, entretanto, que todos os crentes sinceros, judeus e não judeus, são chamados de filhos espirituais dele e também são apresentados no Novo Testamento como descendentes de Abraão. Paulo personifica a Bíblia com o propósito de ressaltar a origem divina da palavra de Deus. Os judaizantes se valiam do texto bíblico de Gênesis 17 para afirmar que as bênçãos divinas foram prometidas somente a Abraão e aos seus filhos. Para ser incluído na linhagem de Abraão, era indispensável ser circuncidado. Paulo nega veementemente essa interpretação racista e obtusa da palavra de Deus, declarando que o mais importante não é ser filho na carne, mas no espírito, pela fé em Cristo. Paulo se refere a todos os legalistas, pois recusam a graça de Deus e insistem em tentar obter a justiça ou merecer os favores de Deus por meio da prática metódica de leis, rituais e boas obras. Paulo ensina que não é possível ao ser humano, depois da queda, guardar a lei com perfeição e, portanto, todos aqueles que se acham bons, justos ou cumpridores das leis desprezam a graça e estão sob a maldição da lei que certamente os condenará, pois ninguém é capaz de cumprir todos os mandamentos do Senhor. Além disso, não basta observar a lei, é preciso não ter qualquer contato com alguém em pecado, sob pena de assumir para si a maldição de outrem e suas penalidades. A bênção do Senhor não é concedida por merecimento, mas pela misericórdia de Deus ao coração humilde e desejoso de salvação. Não há nada que possamos fazer para que Deus nos ame mais, porém, não há nada que façamos que possa diminuir o amor de Deus por nós em Cristo Jesus.
É Cristo quem nos redimiu. Com o sentido, é Cristo quem nos redimiu da maldição a que estávamos condenados pela lei. Paulo usa o grego clássico no sentido de comunicar a morte de Cristo na cruz do Calvário em analogia ao terrível suplício da empalação romana por meio de varas e estacas. Portanto, quem viver pela fé será julgado. Quem viver pela lei já está condenado. Isaac era em si incapaz de transportar as bênçãos de Deus para todos os povos. Portanto, Jesus Cristo é a verdadeira semente em que as promessas têm o seu perfeito cumprimento. O princípio da fé é anterior à própria lei e mais importante do que as ordenanças mosaicas. O período em que o povo de Israel viveu como escravo no Egito é designada em números redondos pela Septuaginta, a tradução do Antigo Testamento em grego. O descendente refere-se outra vez a Jesus Cristo. A lei foi interpolada para que os judeus pudessem perceber claramente e reconhecer suas transgressões e pecados. Em contraste com a promessa, a lei foi declarada aos homens por meio de anjos, mas a pessoa de Deus ficou à parte. Em Cristo, entretanto, o próprio Deus vem diretamente até o crente e lhe abençoa com o seu Espírito Santo. Estar sob a custódia da lei ou prisioneiro do pecado, em termos práticos, resulta na mesma falta de liberdade e condenação, porquanto a lei revela e estimula o pecado. Paulo se refere à Escritura para mostrar seu embasamento teológico acerca de que a lei é secundária, outorgada para provar o quanto somos pecadores e merecedores da condenação eterna por nossas afrontas a Deus e aos nossos semelhantes. E a fé é prioritária e vital, pois nos concede a vida. A expressão original grega, paidagogos, da qual se deriva pedagogo, se refere a um tipo especial de escravo, também chamado de aio, cuja principal responsabilidade era acompanhar os filhos do seu amo na execução dos seus deveres escolares, bem como na sua formação acadêmica e cultural. Fazia parte de suas funções caminhar e seguir seus pupilos por todos os lugares, sempre zelando por sua educação e segurança. A lei, portanto, pode conduzir o ser humano a Cristo, porém somente Jesus é capaz de tirar o poder do pecado da alma humana e ser seu advogado. Todos os cristãos sinceros são adotados por Deus e se tornam seus filhos plenamente justificados, adultos e dignos da herança eterna, com todos os privilégios e deveres decorrentes. A união com Cristo transcende todas as diferenças raciais, culturais, políticas e sociais. Portanto, os crentes verdadeiros são os descendentes espirituais de Abraão. Que Deus nos abençoe. Que a palavra do Senhor faça morada nos nossos corações e que o Senhor nos dê força, coragem e fé para vivê-la e amá-la com toda a nossa força, com todo o nosso coração. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que o Senhor fale ao seu coração e que você seja fortalecido no poder e na graça de Cristo Jesus. Amém.